candelabro da baronesa Eugênia de Albuquerque projeta sombras dançantes no hall da Casa Grande. São 2 da madrugada de 15 de novembro de 1862, e a mulher mais poderosa da fazenda Santa Helena está diante de uma escrava loira que ousa desafiá-la. Nos braços da cativa, uma menina de 3 anos com cabelos dourados se agarra no pescoço da mãe, os olhinhos verdes arregalados de medo. "Você ousa roubar minha filha?" A voz da baronesa corta o silêncio como navalha afiada. Seu vestido de seda francesa farfalha quando ela dá um passo à frente bloqueando a porta. "Vou fazer você pagar por cada passo que deu nesta casa, sua vagabunda loira." Catarina segura Isabel com mais força. Suas mãos, calejadas de tanto trabalhar nos cafezais, tremem. Mas não é de medo. É de raiva acumulada durante 8 anos de cativeiro. Pela primeira vez desde que as correntes invisíveis da escravidão a aprisionaram, ela não baixa os olhos. "Ela é minha filha", Catarina responde. E cada palavra sai carregada de anos de dor silenciada. Você pode ter os papéis falsos que comprou daquele padre corrupto, pode ter o registro mentiroso que manda e desmanda como lei, mas esta menina nasceu de mim. Foi meu corpo que a carregou, foi meu leite que a alimentou. E eu prefiro morrer livre com ela nos braços do que passar mais um dia neste inferno que você chama de lar. A baronesa Eugênia sorri. Aquele sorriso gelado que Catarina aprendeu a temer mais que os chicotes. Morrer livre? Oh, minha querida criatura ignorante. Você não imagina o que eu vou fazer com você quando meus caçadores te encontrarem. E eles vão te encontrar. Vou estar presente quando te marcarem a ferro em praça pública. Vou fazer questão de segurar Isabel no colo e fazer ela assistir enquanto te chicoteiam até arrancar cada pedaço dessa pele branca que você tanto preza. Mas o que esta escrava loira tinha feito para merecer tanto ódio? Ela não roubara joias, não envenenara a comida, não planejara a rebelião. O crime de Catarina era muito mais profundo, muito mais perigoso para a ordem estabelecida da sociedade imperial brasileira. Ela existia. Existia jovem, existia bela, existia branca, em um mundo onde apenas negros deveriam ser escravos. E pior, muito pior, ela ousara gerar uma filha que era o espelho perfeito de sua mãe. A prova viva de que nem a cor da pele protegia ninguém quando o poder absoluto decide quem é livre e quem é propriedade. Aquela noite na fazenda Santa Helena, nos confins do Vale do Paraíba, o destino de 2 mulheres e uma criança seria decidido. Uma fugiria para a liberdade ou morreria tentando. Outra juraria vingança que ecoaria pelos meses seguintes. E uma menina de 3 anos carregaria para sempre a memória da noite em que sua mãe escolheu o amor acima da sobrevivência. Mas como chegamos aqui? Como uma mulher de cabelos loiros e olhos verdes, que deveria estar tomando chá em algum salão europeu, acabou fugindo com a própria filha no meio da noite, perseguida por caçadores de escravos no Brasil imperial? Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? Deixa nos comentários aí embaixo. Brasil? Portugal? Talvez América Latina? Essa história poderia ter acontecido em qualquer lugar onde o ser humano decidiu que tinha o direito de escravizar outro ser humano. E conhecer de onde você é nos ajuda a entender como essas histórias ecoam em diferentes lugares do mundo. Então vai lá, comenta a sua cidade ou país. Demora 2 segundos, mas significa muito. E já aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque essa história de Catarina e Isabel é real, é chocante, e você vai querer ver até o final. Garanto que você nunca vai esquecer o que aconteceu naquela fazenda em 1862. Agora sim, vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Brasil, ano de 1862. O imperador Dom Pedro II governa um país construído sobre os ombros de milhões de escravizados. É o auge da economia cafeeira no Vale do Paraíba, região que conecta Rio de Janeiro a São Paulo. As fazendas de café são verdadeiros impérios dentro do império. Cada fazendeiro é senhor absoluto de centenas, às vezes milhares de vidas. A escravidão no Brasil de 1862 era uma máquina perfeitamente oleada de desumanização. Cerca de 2 milhões de pessoas viviam acorrentadas, trabalhando de sol a sol para enriquecer uma elite que se espelhava na nobreza europeia. Mas havia uma regra não escrita, quase sagrada. Apenas africanos e seus descendentes podiam ser escravizados. A cor da pele era o mapa que separava os livres dos cativos, os humanos dos objetos. Quando alguém branco caía na escravidão, e isso acontecia, mais do que a história oficial gosta de admitir, era um escândalo silenciado. Crianças ilegítimas de imigrantes pobres, órfãos sem documentos, mulheres endividadas que assinavam contratos que viravam prisões perpétuas. O sistema tinha suas frestas, suas zonas cinzentas, onde o impossível se tornava cotidiano. A fazenda Santa Helena erguia-se imponente no coração do Vale do Paraíba. 3.000 hectares de cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava.
A casa grande, pintada de branco imaculado, tinha 2 andares, varandas com colunas gregas, móveis importados da França, cristais da Boêmia. Era como um pedaço da Europa transplantado para o interior brasileiro. Mas atrás da beleza colonial, a fazenda guardava segredos podres. Cerca de 400 escravizados trabalhavam ali. Homens, mulheres, crianças. A senzala estendia-se em fileiras compridas de casebres sem janelas. O tronco de castigos ficava na praça central, sempre manchado de sangue fresco. E reinando sobre tudo isso, o coronel Augusto Mendes de Albuquerque e sua esposa, a baronesa Eugênia. O coronel tinha 52 anos em 1862. Homem corpulento, de bigodes grossos e mãos grandes que sabiam manejar tanto a xícara de porcelana quanto o chicote de couro. Tinha reputação de fazendeiro justo entre seus pares, o que significava que chicoteava apenas quando necessário e alimentava seus cativos o suficiente para continuarem produtivos. Era respeitado na corte, condecorado pelo imperador, recebia autoridades em sua casa grande com banquetes que duravam dias. A baronesa Eugênia era 10 anos mais nova, mas parecia carregar o peso de séculos de amargura nos ombros. Filha de família aristocrática empobrecida, ela casara-se com Augusto aos 18 anos, mais por necessidade que por amor. 20 anos de casamento não lhe deram o que toda mulher da elite deveria dar ao marido, um herdeiro. Sua esterilidade era sussurrada nos salões, disfarçada em conversas sobre a saúde delicada da baronesa. E cada ano sem filhos transformava seu coração em pedra um pouco mais fria. Eugênia tinha métodos particulares de exercer poder. Não gostava de violência explícita. Isso era trabalho de feitores. Ela preferia a tortura refinada, psicológica. Uma palavra cortante aqui, uma humilhação pública ali. Sabia exatamente onde apertar para quebrar um espírito sem marcar a pele. E de todas as pessoas na fazenda Santa Helena, havia uma que ela odiava com paixão especial, a escrava loira. Um dia típico na fazenda Santa Helena começava ao raiar do sol. O sino tocava às 5 da manhã, acordando os cativos das senzalas. Homens seguiam para os cafezais, mulheres para a casa grande ou para o trabalho de beneficiamento do café. Crianças, a partir dos 6 anos, já tinham tarefas. Levar água, espantar pássaros, ajudar nas colheitas. O cheiro de café torrado misturava-se com o suor humano e o couro dos chicotes. Os feitores circulavam montados a cavalo, vigiando cada movimento. Pausas eram proibidas. Água, apenas 2 vezes ao dia. Comida, uma única refeição ao entardecer. Angu de milho, às vezes feijão, raramente um pedaço de carne seca. As punições eram públicas e variadas. Chicotadas no tronco para os desobedientes. Tronco de pé, onde o castigado ficava horas sob o sol, com as mãos e pescoço presos, para os preguiçosos. Máscara de Flandres para quem falava demais. O sistema funcionava pelo medo, pela exaustão, pela quebra sistemática da vontade humana. Mas em 1858, algo diferente chegou à fazenda Santa Helena, algo que mudaria o curso daquela pequena ditadura rural para sempre. Catarina não nascera para carregar correntes. Ela viera ao mundo em 1835, filha de Johann Schmidt, comerciante alemão que chegara ao Brasil fugindo das guerras napoleônicas, e de Maria, filha ilegítima de um português com uma imigrante alemã. O nome Catarina vinha da avó paterna. A pura significava em grego. Uma ironia cruel para uma menina que cresceria conhecendo tudo, menos pureza. A família vivia em Santos, cidade portuária agitada, onde o café brasileiro embarcava para o mundo. Johann tinha uma pequena loja de ferragens. Honesto, mas nunca próspero. Maria costurava para famílias ricas. Catarina cresceu ajudando nas costuras, aprendendo alemão com o pai, português com a mãe, sonhando um dia conhecer a Europa que os pais tanto descreviam. Ela tinha 15 anos quando o mundo desabou. A febre amarela varreu Santos em 1850, matando centenas. Maria adoeceu primeiro. Febre alta, vômitos, aquela coloração amarelada da pele que dava nome à doença. Morreu em 3 dias. Johann tentou resistir, mas o coração já estava quebrado. Seguiu a esposa 2 semanas depois. Catarina ficou sozinha. Órfã, sem documentos adequados, a mãe nunca fora oficialmente casada com Johann, o que fazia de Catarina uma bastarda aos olhos da lei. Pior, havia dívidas, o tratamento médico, o enterro, aluguéis atrasados. Um tabelião corrupto apareceu com papéis que Catarina, analfabeta em questões legais, assinou sem entender completamente. O contrato dizia 5 anos de serviço doméstico para saldar as dívidas. Parecia uma saída. Ela seria criada contratada, não escrava. Trabalharia em uma fazenda rica, teria comida e teto e aos 20 anos estaria livre. A ingenuidade de quem tem 15 anos e acabou de perder tudo fez Catarina assinar seu nome naquele papel. A jornada de Santos até a fazenda Santa Helena durou 4 dias em carroça de bois. Catarina viajou acorrentada no pulso.
junto com 3 outros contratados, 2 meninos negros e uma mulher mulata. Todos tinham a mesma história: dívidas, papéis assinados, promessas quebradas. Quando chegaram, em uma tarde úmida de janeiro de 1851, Catarina entendeu que tinha sido enganada. O coronel Augusto a examinou como se comprasse gado, erguendo seu queixo, olhando seus dentes, apalpando seus braços para verificar a força. "Loira", ele murmurou. "Interessante, servirá para trabalhos internos." Ela foi levada para um quartinho de despejo nos fundos da casa grande, sem janelas, mal cabendo um colchão de palha. A porta trancava por fora. Naquela primeira noite, ouvindo os gritos distantes vindos das senzalas, Catarina chorou até não ter mais lágrimas. Lembrou-se da última coisa que a mãe dissera antes de morrer: "Seja forte, minha Catarina. Você é mais forte do que imagina." Os primeiros meses foram um processo brutal de quebra e reconstrução. Catarina aprendeu rapidamente que perguntas sobre quando terminaria seu contrato eram respondidas com tapas, que reclamar de qualquer coisa resultava em dias sem comida, que olhar diretamente para o coronel ou a baronesa era convite para surra pública. Mas ela também aprendeu a sobreviver. Descobriu que se trabalhasse em silêncio e com eficiência, passava despercebida. Que os outros cativos, especialmente as mulheres mais velhas, tinham sabedoria de décadas para compartilhar em sussurros noturnos. Que a dor podia ser engolida, guardada em um lugar fundo da alma onde ninguém alcançava. Catarina trabalhou na cozinha, na lavanderia, nos campos quando faltavam braços. Seus cabelos loiros viraram motivo de curiosidade e desprezo. Algumas escravas mais antigas não confiavam nela. Achavam que ela era espiã da baronesa. Outras sentiam pena daquela moça branca que carregava o mesmo destino que elas. Foi tia Benedita quem primeiro estendeu a mão. Velha de 70 anos, trazida da África quando criança, ela vira gerações de escravizados nascerem e morrerem naquela fazenda. Tinha mãos de parteira, conhecimento de ervas e uma sabedoria que vinha de ter sobrevivido ao insobrevivível. "Menina loira", Benedita a chamou na segunda semana, quando Catarina desabou de exaustão depois de 16 horas lavando roupas. "Você vai morrer se não aprender a guardar forças. Trabalha devagar, mas constante. Come rápido, mas mastiga. Chora sozinha, nunca na frente deles. E nunca, jamais, deixa eles verem que você quebrou por dentro." Catarina segurou a mão calejada da velha e chorou. Mas foi a última vez que chorou na frente de alguém durante anos. 3 anos se passaram. Catarina completou 18, depois 19 anos. O contrato de 5 anos tornou-se piada amarga. Quando ela tentou questionar, aos 20 anos, o coronel Augusto mandou trazê-la ao escritório. Abriu uma gaveta, retirou papéis amarelados. "Seu contrato?" Ele rasgou os documentos diante de seus olhos, pedaço por pedaço. "Você acumulou novas dívidas, comida, alojamento, roupas. Vai trabalhar até pagar. E considerando seu salário de R$0, calculo que isso levará. Bem, para sempre." Riu da própria piada enquanto mandava os guardas a levarem de volta ao quartinho. Foi naquela noite de desespero absoluto que Catarina compreendeu uma verdade terrível. Ela não era contratada. Nunca fora. Era escrava. Tão escrava quanto qualquer pessoa de pele escura naquela fazenda. A única diferença era que sua escravidão era segredo vergonhoso, escondido em papelada falsa e mentiras legais. Mas o pior ainda estava por vir. Catarina tinha 23 anos quando o coronel Augusto Mendes de Albuquerque decidiu que ela serviria para algo além de lavar e cozinhar. Era março de 1858. A baronesa Eugênia viajara para o Rio de Janeiro por 3 semanas, visitando parentes e comprando vestidos franceses. A Casa Grande ficou sob domínio absoluto do coronel. E ele tinha apetites que 20 anos de casamento frustrado não satisfaziam. A primeira vez aconteceu em uma noite sem lua. Catarina acordou com a mão pesada do coronel tapando sua boca, o cheiro de cachaça invadindo suas narinas. Ela tentou gritar, tentou lutar, não adiantou. Ele era grande, forte e tinha a lei do seu lado. Quem acreditaria em uma escrava branca contra um coronel condecorado? "Não grita", ele sussurrou no ouvido dela, enquanto a prendia contra o colchão de palha. "Ninguém vai te ouvir. E se contar para alguém, especialmente para minha esposa, eu te mando para os canaviais do norte. Você sabe o que fazem com mulheres bonitas nos canaviais? Te dou uma pista. Você não sobrevive 6 meses. O abuso repetiu-se. Cada vez que a baronesa viajava, e ela viajava frequentemente, fugindo da fazenda que lembrava sua infertilidade, o coronel visitava o quartinho nos fundos. Catarina aprendeu a deitar-se imóvel, a enviar sua mente para longe enquanto seu corpo era violado. Aprendeu que resistir resultava em espancamento além da violação. Aprendeu que no mundo dos poderosos, uma mulher sem documento ou proteção não era pessoa. Era objeto. 2 meses depois, Catarina sentiu a primeira onda de náusea matinal. Ela sabia o que significava.
Tia Benedita confirmou com um olhar triste e uma mão no ventre ainda plano de Catarina. Tem vida crescendo aí, menina. Vida que vai nascer em correntes igual a todas nós. Não, Catarina sussurrou, a mão protetora sobre a barriga. Meu filho vai nascer livre. De alguma forma, vai ser livre. Benedita balançou a cabeça, mas não discutiu. Já vira essa esperança em 100 mulheres antes. Nenhuma conseguira proteger os filhos das correntes. Por que essa seria diferente? A gravidez de Catarina foi ocultada com roupas largas e trabalho longe da casa grande. Mas segredos não duram para sempre em fazendas. Quando a baronesa Eugênia descobriu, através da mucama pessoal que adorava fazer fofocas, seu rosto ficou branco de fúria. Ela sabia exatamente quem era o pai. Confrontou o marido uma única vez em particular. Nunca ninguém soube o que foi dito naquela conversa. Mas a partir dali, Eugênia declarou guerra silenciosa contra a escrava loira. Isabel nasceu em 20 de março de 1859, em uma madrugada de chuva torrencial. O parto foi difícil, longo, doloroso. Tia Benedita ficou ao lado de Catarina às 16 horas de trabalho de parto, segurando sua mão, sussurrando orações em Yorubá. Quando a menina finalmente veio ao mundo, com um grito poderoso que parecia desafiar o trovão lá fora, Catarina viu o milagre e a maldição em um só pacote. A bebê era perfeita. Cabelos dourados finos como fios de seda, olhos que logo se tornariam verdes como jade, pele de porcelana sem mácula. Era o retrato exato de Catarina e a prova inegável do crime do coronel Augusto. Deus do céu, Benedita murmurou, lavando a recém-nascida. Ela é a cara da mãe. Não tem uma gota de dúvida de quem é o pai. Catarina segurou a filha contra o peito, sentindo o coraçãozinho bater contra o seu. Isabel, ela sussurrou. Seu nome é Isabel. Significa promessa de Deus. Você é minha promessa, meu amor. Minha razão de continuar viva. Nos 3 primeiros anos de vida de Isabel, Catarina viveu um período estranho de semi-normalidade. A baronesa Eugênia, por razões que ninguém compreendia totalmente, permitiu que mãe e filha ficassem juntas. Talvez por desprezo. Afinal, uma escrava cuidando de bastarda. Era problema que se resolvia sozinho. Talvez por cálculo. Uma mãe com filho é mais obediente, mais controlável. Catarina trabalhou o dobro para compensar o tempo com Isabel. Acordava às 4 da manhã, fazia o trabalho de 2 pessoas para poder roubar momentos com a filha. Ensinava-lhe palavras em alemão, cantava canções que a própria mãe cantara. Isabel crescia forte, inteligente, cheia de vida. Mas a baronesa observava e planejava. Junho de 1862. Isabel completara 3 anos e era a imagem perfeita de Catarina. Impossível esconder a semelhança, impossível negar a paternidade. A baronesa Eugênia, após 20 anos sem conseguir dar herdeiros ao marido, teve uma ideia que era ao mesmo tempo genial e monstruosa. Por que não tornar Isabel sua filha legítima? A lei permitia a adoção. A lei permitia registro de filhos, nascidos em segredo, durante temporadas de recuperação no interior. A lei permitia muita coisa quando se tinha dinheiro suficiente para subornar tabeliões, padres e autoridades. Eugênia passou 2 meses executando o plano. Viajou para o Rio de Janeiro. Voltou com papéis assinados por um padre conhecido por vender certidões falsas. Convenceu o marido alcoólatra e doente a assinar documentos declarando Isabel como filha legítima do casal, nascida prematuramente em 1859, durante uma estadia discreta da baronesa, em fazenda de parentes. O coronel Augusto assinou, talvez por remorso do que fizera com Catarina. Talvez por covardia diante da esposa implacável. Talvez porque realmente queria uma herdeira para perpetuar o nome Albuquerque. Não importava o motivo. O resultado era o mesmo. Em 14 de julho de 1862, em uma tarde sufocante de inverno tropical, guardas da fazenda invadiram o quartinho nos fundos. Catarina estava no rio lavando roupas com outras escravas. Isabel brincava na sombra com boneca de palha que a mãe fizera. Ordens da baronesa, o capataz anunciou, pegando Isabel no colo. A menina começou a gritar. Mamãe! Mamãe! Quero minha mamãe! A senhora baronesa vai cuidar dela agora, o homem disse, ignorando os gritos. É filha da casa grande, não de escrava. Quando Catarina voltou do rio e encontrou o quartinho vazio, o mundo parou. Ela correu. Correu descalça, com o vestido molhado colando no corpo, correu como nunca correra na vida. Subiu as escadas da casa grande, coisa proibida para cativos, e rompeu pela varanda principal, onde a baronesa Eugênia a aguardava. A mulher estava sentada em sua cadeira de balanço preferida, bebericando limonada fresca. Nos braços dela, Isabel chorava inconsolável, tentando se soltar. Mamãe! A menina estendia os bracinhos para Catarina. Mamãe, me ajuda! Catarina deu um passo à frente. 6 guardas se posicionaram, bloqueando o caminho. Isabel não é mais sua, a baronesa declarou.
e sua voz era gelada como gelo alpino. Ela é minha filha agora, filha legítima da casa Albuquerque. Tem os papéis, as certidões, tudo perfeitamente legal. E você? Eugênia sorriu, e era o sorriso de quem acabara de ganhar uma guerra. Você é apenas uma escrava que enlouqueceu e precisa ser corrigida. Ela é minha filha! Catarina gritou tentando avançar. Os guardas a seguraram. Eu dei a luz a ela. Eu a amamentei. Ela nasceu de mim. Nasceu de uma escrava. Eugênia cuspiu a palavra como veneno. De uma vagabunda loira que abriu as pernas para meu marido. Você acha que isso te dá direitos? Você não tem direitos. Você não tem nada. É propriedade desta casa e vai aprender seu lugar. A baronesa fez um gesto com a cabeça. Os guardas arrastaram Catarina a escada abaixo. A última coisa que ela viu foi Isabel chorando, esticando os braços, gritando por sua mãe. A punição foi pública e brutal. O coronel Augusto, bêbado e apático, observou de longe enquanto amarravam Catarina ao tronco na praça central da fazenda. Todos os cativos foram obrigados a assistir. Exemplo para quem ousa desrespeitar os senhores. 20 chicotadas. O feitor não foi gentil. Cada golpe arrancava a pele, abria a carne, fazia o sangue escorrer pelas costas de Catarina. Ela não gritou. Manteve os dentes cerrados, as lágrimas escorrendo silenciosas, os olhos fixos na casa grande onde sua filha estava presa. A baronesa Eugênia assistiu da varanda com Isabel no colo. A menina enterrou o rosto no vestido de seda da baronesa. Os soluços sacudindo o corpinho pequeno. Quando finalmente a soltaram, Catarina mal conseguia ficar de pé. Tia Benedita e 2 outras escravas a carregaram para a senzala mais distante. Sua punição incluía a mudança de residência. Não mais o quartinho nos fundos, mas um cubículo de terra batida onde dormiam 10 pessoas amontoadas. Naquela noite, enquanto Benedita cuidava das feridas com ervas e panos molhados, Catarina sussurrou. Eu vou tirá-la daqui. Não importa o que aconteça comigo. Vou libertar minha filha. A velha africana olhou nos olhos verdes da moça loira e viu determinação que conhecia bem. A mesma determinação que a fizera sobreviver à travessia do Atlântico 50 anos antes. Então você vai precisar de ajuda, Benedita respondeu. E de um plano muito bom, porque a baronesa vai tornar sua vida um inferno a partir de agora. E tornou. De julho a novembro de 1862, 4 meses que pareciam 4 décadas, a baronesa Eugênia executou vingança meticulosamente planejada. Não foi violência física, isso seria vulgar, coisa de feitores. Foi tortura refinada, psicológica, desenhada para quebrar o espírito sem marcar o corpo além do necessário. Todo dia, às 7 da manhã, Catarina era convocada à casa grande. Tinha que pentear os cabelos de Isabel, preparar a menina para o café da manhã. A baronesa sentava-se ao lado, observando como falcão. Qualquer palavra trocada entre mãe e filha resultava em punição. Não fala com a escrava, Isabel, Eugênia ordenava. Ela está aqui para servir, não para conversar. Isabel, confusa e assustada, obedecia chorando. Estendia os bracinhos para Catarina, mas aprendera que abraçar a escrava loira resultava em sermões e repreensões da baronesa. Aos poucos, aos 3 anos de idade, a menina estava sendo treinada a negar sua própria mãe. Catarina escovava os cabelos dourados da filha, tão parecidos com os seus, e engolia as lágrimas. Não podia chorar na frente da baronesa. Não podia mostrar fraqueza. Depois do ritual matinal, Catarina era mandada para os trabalhos mais degradantes. A baronesa inventava tarefas impossíveis. Limpar o galinheiro descalça, lavar a roupa de toda a casa grande sozinha em um dia, carregar sacos de café de 50 quilos do armazém para as carroças, trabalho que quebraria homens adultos, quanto mais uma mulher de 1,60 m de altura. Às refeições da família, Catarina era forçada a servir à mesa. A baronesa fazia questão de vestir Isabel como princesinha. Rendas francesas, laços de seda, sapatos de couro envernizado. E Catarina tinha que servir o jantar em trapos imundos, descalça, com as mãos sangrando do trabalho nos cafezais. Isabel, querida, come mais um pouco deste peito de frango. Eugênia dizia docemente. Você precisa crescer forte e saudável. Não como essa escrava raquítica que insiste em te olhar com esses olhos patéticos. O coronel Augusto, quando estava sóbrio o suficiente para perceber, desviava o olhar. Covarde até o fim. As noites eram piores. Catarina foi transferida para a senzala mais afastada da casa grande. Literalmente a última construção antes dos cafezais. Dormia em chão de terra batida, coberta apenas com um saco de estopa. Sua ração foi reduzida a restos podres que nem os porcos comeriam. Suas mãos, que um dia foram suaves, agora sangravam permanentemente. Rachaduras que nunca saravam completamente porque o trabalho nunca parava. Mas a baronesa tinha mais um truque na manga. Aproximava-se de Catarina quando ninguém ouvia e sussurrava venenos em seu ouvido. Se tentar fugir,
Eu mando caçadores de escravos te encontrarem. Eles são especialistas em mulheres fugitivas. Sabem exatamente como quebrar uma fugiton sem matá-la. Vão te trazer de volta amarrada, e eu farei questão de te marcar a ferro na testa. Um F grande de fugitiva, para que todos sempre saibam o que você é. Ou então, Isabel crescerá me chamando de mãe. Vai esquecer seu rosto, sua voz, seu cheiro. Quando tiver 15 anos, vou casá-la com um filho de barão. Ela será baronesa de verdade, não filha de vagabunda. E você? Você vai morrer nesta fazenda velha e esquecida, sem nenhum túmulo com seu nome. Catarina engolia as palavras. Guardava a dor no lugar profundo, onde a baronesa não alcançava. E planejava. Porque enquanto Eugênia se deliciava com sua vingança, ela não percebeu que estava ensinando Catarina a ser forte. Cada humilhação era aço temperado. Cada ameaça era lição de sobrevivência. Cada dia sem desistir era vitória pequena que se acumulava. Tia Benedita tornou-se aliada secreta. A velha africana roubava pequenas quantias dos senhores. Um vintém aqui, 2 ali, sempre tão pouco que ninguém notava. Guardava em um buraco sob a capela abandonada da fazenda. Para o dia da fuga, ela sussurrava. Outras escravas começaram a ajudar também. Joana, que trabalhava na cozinha, desviava pão duro e carne seca. Maria, que lavava no rio, roubou facas velhas de cozinha e as escondeu. Até o caçula dos guardas, um rapaz de 16 anos chamado Pedro, começou a se compadecer de Catarina. Minha mãe foi escrava, Pedro confessou uma noite, entregando a Catarina um pedaço de queijo que escondera da ceia. Conseguiu se libertar quando eu tinha 10 anos. Eu sei o que a senhora está passando, e sei que a baronesa é o demônio em pessoa. Catarina olhou para o rapaz, pouco mais que menino, ainda com a consciência não completamente corrompida pelo sistema. Você pode me ajudar? Pedro hesitou, olhando em volta com medo. Ajudar escrava fugitiva era crime punível com prisão, mas então assentiu. O que precisa? Informação, horários das rondas, pontos fracos na cerca. E quando chegar a hora, uma chave. O rapaz engoliu seco, mas concordou. Durante 4 meses, Catarina observou cada detalhe da fazenda Santa Helena. Decorou os horários de troca de guardas. Identificou o ponto onde a cerca dos fundos estava mais fraca. Descobriu que às terças e sextas-feiras o coronel promovia bebedeiras com os feitores e todos ficavam menos atentos. Aprendeu que a baronesa tomava láudano para dormir, tintura de ópio que a deixava em sono profundo até às 11 da manhã seguinte. Descobriu que Isabel dormia sozinha em um quarto no 2º andar, longe dos aposentos dos pais, e esperou o momento certo. A festa de celebração da colheita estava marcada para 15 de novembro de 1862. Era tradição. Os senhores convidavam fazendeiros vizinhos, autoridades locais, padres. Havia música, dança, comida farta. Os guardas ficavam bêbados. Os feitores relaxavam. Era a única noite do ano em que a vigilância era menor. Uma semana antes, Pedro entregou a Catarina uma cópia da chave dos fundos da Casa Grande. Perdia a original. Ele mentiria, se perguntado. Devo ter caído do bolso? 3 dias antes, tia Benedita roubou 2 cavalos, animais velhos que ninguém sentia falta imediatamente, e os escondeu em uma clareira distante. Na noite anterior, Joana da cozinha preparou um saco com comida. Pão, queijo, carne seca, frutas. Escondeu na capela abandonada junto com o dinheiro acumulado. E então chegou 15 de novembro. A festa começou ao entardecer. Músicos tocavam violão e sanfona na varanda. O cheiro de porco assado invadiu a fazenda. Os convidados chegavam em carruagens, vestidos em suas melhores roupas. A baronesa Eugênia circulava com Isabel ao lado, apresentando a filha para todos. Catarina trabalhou servindo os convidados. Ninguém a notava. Serva invisível que enchia copos de vinho e recolhia pratos sujos. Perfeito. À meia-noite, quando a festa estava no auge, Catarina escorregou para fora. Ninguém percebeu. Correu até a capela, recuperou o saco de comida e dinheiro. Seguiu para a clareira, onde os cavalos esperavam amarrados. Agora vinha a parte difícil. Entrar na Casa Grande e pegar Isabel. 2 da madrugada. A festa finalmente acabava. Convidados cambaleavam para suas carruagens. Guardas dormiam bêbados em cantos estratégicos. A baronesa se recolhera depois de tomar dose dupla de láudano. O dia de exibir sua filha fora cansativo. Catarina aproximou-se pelos fundos da Casa Grande, o coração martelando tão forte que achava que todos ouviriam. Usou a chave copiada. A porta rangeu. Som que pareceu trovão em seus ouvidos, mas ninguém veio investigar. Ela conhecia cada tábua do assoalho, cada degrau da escada. 8 anos de escravidão lhe ensinaram a se mover como sombra. Subiu as escadas, passou pelos corredores decorados com pinturas europeias, até a porta cor-de-rosa com desenhos de flores. O quarto de Isabel. Catarina girou a maçaneta, entrou no quarto, que cheirava a talco e lavanda.
No centro, uma cama com dossel de renda branca. E nela, sua filha de 3 anos, dormindo abraçada a uma boneca de porcelana. Catarina aproximou-se, tocou suavemente o ombro da menina. Isabel, Isabel, meu amor, acorda. A menina abriu os olhos, ainda sonolenta. Viu a mãe e seu rostinho iluminou. Mamãe! Ia gritar de alegria, mas Catarina tapou sua boca gentilmente. Shh, meu coração, a mamãe veio te buscar. Vamos embora para um lugar onde ninguém vai nos separar nunca mais. Mas você precisa ficar bem quietinha, pode ser? Isabel assentiu, os olhinhos verdes arregalados. Catarina a pegou no colo, sentindo o peso adorado, o cheiro de talco, o calor do corpinho contra o seu peito. Lágrimas escorreram silenciosas, lágrimas de alívio, de medo, de amor. Elas desceram as escadas, passo por passo. Cada degrau, uma eternidade. Quase na porta dos fundos, quase livres. E então, uma voz cortou a escuridão. Você ousa roubar minha filha? A baronesa Eugênia de Albuquerque estava no hall principal, vela na mão, os olhos brilhando de fúria que faria o diabo recuar. Devia ter acordado. Talvez o láudano não tivesse feito efeito completo. Talvez algum instinto maternal distorcido a alertasse. Não importava. Ela estava ali, bloqueando a única saída. Sua vagabunda loira, Eugênia silvou, avançando um passo. Você realmente achou que eu não sabia que você estava planejando? Achou que aquele guardinha idiota conseguiria esconder que roubou uma chave? Eu sabia. Estava esperando. Queria te pegar em flagrante, com as mãos na massa, para ter o prazer de te destruir completamente. Ei! Catarina segurou Isabel com mais força. A menina se agarrava ao seu pescoço, sentindo o perigo. Ela é minha filha, Catarina disse, e sua voz saiu firme pela primeira vez em 8 anos. Você pode ter comprado papéis falsos, pode ter corrompido padres e autoridades, mas esta criança nasceu do meu corpo. Foi meu sangue que a alimentou, meu leite que a manteve viva. E eu prefiro morrer com ela nos braços do que deixá-la crescer sob seus cuidados. Morrer? A baronesa riu, um som sem humor, só malícia. Oh, minha querida criatura ignorante, você não vai morrer. Isso seria misericórdia demais. Quando meus caçadores te pegarem, e vão te pegar, porque vou contratar os melhores do Vale do Paraíba, vou mandar te marcar a ferro na testa. Um F grande de fugitiva. Depois vou te vender para os canaviais do Nordeste, onde mulheres bonitas duram 6 meses antes de virarem esqueletos ambulantes. Eugênia deu mais um passo, a voz crescendo em veneno. E Isabel, vou fazer questão de estar presente em cada lição que ela receber sobre você. Vou contar como sua mãe era uma prostituta loira que seduziu meu marido. Como você a abandonou para fugir como covarde. Vou fazer ela crescer odiando cada lembrança que tiver de você. E quando tiver 15 anos, vou casá-la com um homem rico e velho que vai quebrar qualquer vestígio de rebeldia que herdou de você. Catarina olhou para a mulher que a torturara por anos. Viu a amargura, a crueldade, mas também viu algo mais. Viu uma mulher estéril que nunca seria mãe de verdade, tentando roubar o que não podia criar. Viu uma prisioneira de sua própria classe social, tão acorrentada quanto qualquer escrava, só que em correntes de ouro e seda. E pela primeira vez em 8 anos de cativeiro, Catarina não sentiu medo. Sentiu pena? Sabe o que é triste, baronesa? Catarina disse calmamente. Você tem tudo. Dinheiro, poder, nome, respeito. Mas nunca vai ter o que eu tenho. Nunca vai sentir uma vida crescendo dentro de você. Nunca vai amamentar seu próprio filho. Nunca vai ser amada de verdade por alguém. Isabel só te obedece por medo, mas me ama porque sou sua mãe. E isso você não pode comprar, roubar ou falsificar com seus documentos. O rosto de Eugênia ficou vermelho de fúria. Ela abriu a boca para gritar, chamar guardas, ordenar prisão. Mas Catarina foi mais rápida. Girou e correu para a porta lateral, a dos fundos, que dava direto para os jardins. Eugênia gritou, guardas, guardas, a escrava está fugindo. Mas os guardas estavam bêbados, espalhados, desatentos. Quando o primeiro se levantou cambaleante, Catarina já estava nos jardins. Quando o segundo se deu conta do que acontecia, ela já pulava a cerca baixa que separava a casa grande dos fundos da propriedade. Tia Benedita surgiu das sombras, segurando as rédeas de 2 cavalos. Rápido, menina! Eu ouvi a baronesa gritar! Catarina montou em um dos cavalos com Isabel ainda agarrada ao pescoço. Benedita ajudou, amarrando a menina com um chale para que não caísse. Vem comigo, Catarina implorou. Você é livre agora também. A velha africana balançou a cabeça, sorrindo triste. Tenho 70 anos, menina loira. Não aguento essa cavalgada. E alguém precisa ficar para dizer às outras que fuga é possível. Vai, vive por todas nós que não podemos fugir. Catarina segurou a mão calejada da velha por 1 segundo. Obrigada por tudo. Vai para Santos, Benedita sussurrou rápido. Tem um inglês no porto.
Capitão de navio abolicionista. Se chama William Morrison. Diz que Benedita mandou. Ele vai te levar para a Inglaterra. Agora vai. Catarina esporeou o cavalo. O animal partiu em galope pela estrada de terra que cortava os cafezais. Atrás dela, gritos da baronesa ecoavam na noite. Peguem ela, vivos, quero os dois vivos! Mas a noite engoliu mãe e filha, levando-as para longe daquele inferno chamado Fazenda Santa Helena. A cavalgada durou 3 dias. 3 dias cavalgando de dia, escondendo-se de noite, comendo o pão duro e a carne seca que Joana preparara. Isabel chorava de cansaço, com medo, com fome, mas nunca pediu para voltar. Aos 3 anos, ela já sabia que estar com a mãe de verdade era melhor que qualquer cama de dossel ou vestido de renda. Catarina evitou estradas principais. Seguiu trilhas de mato, caminhos usados por escravos fugitivos, atalhos que só quem trabalhara na terra conhecia. Ouviu cachorros ao longe. Os caçadores já estavam em seu encalho. Mas os cavalos eram rápidos e Catarina conhecia truques. Atravessar rios para confundir o faro dos cães, espalhar pimenta moída no rastro, mudar de direção constantemente. No 3º dia, exaustas, famintas, com as roupas rasgadas e o corpo doendo, mãe e filha avistaram o mar. Santos, a cidade portuária onde Catarina nascera, onde seus pais morreram, onde tudo começara 15 anos antes, agora seria onde tudo recomeçaria. Encontrar o capitão William Morrison não foi difícil. O inglês era conhecido nos círculos abolicionistas, um dos muitos capitães britânicos que, depois que a Inglaterra aboliu a escravidão em suas colônias, dedicavam-se a sabotar o tráfico no Brasil. Seu navio, o Liberty, estava ancorado no porto, pronto para partir para Liverpool em 2 dias. Benedita mandou você? Morrison perguntou em português, carregado de sotaque, olhando para a mulher loira esfarrapada e a criança nos braços dela. Aquela velha africana da fazenda Santa Helena? Sim, Catarina respondeu, as lágrimas escorrendo. Por favor, tenho dinheiro. Não muito, mas tenho. Só preciso tirar minha filha do Brasil antes que os caçadores nos peguem. O capitão olhou para Isabel, que dormia exausta nos braços da mãe, e seu rosto endureceu. Guarde seu dinheiro. Eu não cobro para libertar pessoas. Vocês vão viajar no meu navio, e que Deus ajude qualquer caçador de escravos que tente embarcar atrás de vocês. E assim, em 18 de novembro de 1862, Catarina e Isabel embarcaram no Liberty. 3 dias depois, enquanto a baronesa Eugênia oferecia recompensas cada vez maiores e espalhava cartazes por todo o Vale do Paraíba, o navio já estava em alto mar, navegando em direção à Inglaterra. A baronesa Eugênia nunca aceitou a derrota. Durante meses após a fuga, ela contratou caçadores, ofereceu fortunas, pressionou autoridades. Mas Catarina e Isabel simplesmente desapareceram. Não havia rastro, não havia pista. Era como se a terra tivesse engolido as duas. A frustração transformou Eugênia em algo ainda pior. Ela começou a beber, vinho pela manhã, conhaque à tarde, absinto à noite. Tornou-se cruel com todos os cativos da fazenda. As chicotadas aumentaram. As punições ficaram mais severas. Ela precisava de alguém para culpar, então culpou todos. O coronel Augusto, já doente de cirrose do fígado, morreu em março de 1863, apenas 4 meses após a fuga. Alguns dizem que morreu de vergonha. Outros dizem que bebeu até o fígado explodir. Não importa. Morreu covarde como vivera. Eugênia herdou tudo. A fazenda, os escravos, as dívidas, mas sem o marido, sem herdeiros, sem Isabel. Ela era apenas uma viúva amarga administrando um império de dor. A solidão a consumiu. Ela começou a ver Catarina em cada escrava loira. Começou a ouvir Isabel chorando nos corredores vazios da Casa Grande. Em 1865, em um acesso de raiva, Eugênia espancou uma escrava grávida até o aborto. A mulher morreu de hemorragia. Dessa vez, as autoridades não puderam ignorar. Mesmo no Brasil escravocrata, havia limites para a crueldade. A baronesa foi levada a julgamento. O processo foi rápido, discreto, envergonhado. No final, Eugênia foi condenada a pagar multa e perdeu a administração legal da fazenda. Familiares distantes assumiram, empurrando-a para um quarto nos fundos da própria Casa Grande. Ironia que não escapou a ninguém. Ela viveu mais 5 anos, sozinha, bêbada, enlouquecendo lentamente. Dizem que nos últimos dias ela vagava pelos corredores chamando: Isabel, Isabel, onde você está? Mamãe está aqui. Mas não havia ninguém. Baronesa Eugênia de Albuquerque morreu em 1870, em um quarto que cheirava a urina e vinho azedo. Tinha 42 anos, mas parecia ter 80. Foi enterrada sem pompa, sem lágrimas. Os escravos que ela torturara não choraram sua morte. Comemoraram em silêncio. Tia Benedita sobreviveu à baronesa por 3 anos. Quando a lei do ventre livre foi assinada em 1871, libertando os filhos de escravas nascidos a partir daquela data, a velha africana sorriu.
Chegou a hora, ela disse. Morreu naquela noite, em paz, dizendo que tinha vivido o suficiente para ver o começo do fim da escravidão. Tinha 78 anos e ajudara 14 pessoas a fugir durante sua vida. Catarina foi a mais memorável. E Catarina? Que fim levou a escrava loira que ousou desafiar o sistema? O capitão Morrison manteve sua promessa. Levou mãe e filha até Liverpool, na Inglaterra, onde as conectou com uma comunidade de abolicionistas Quakers. Essas pessoas bondosas ofereceram abrigo, comida, trabalho honesto. Catarina trabalhou como costureira. A habilidade que aprendera com a mãe, tantos anos antes, voltou como bênção. Alugou um quartinho modesto em bairro operário. Não era luxo, mas era liberdade. Pela primeira vez em 8 anos, ela recebia salário. Comia quando tinha fome. Dormia sem medo de ser violada. E melhor de tudo, Isabel crescia ao seu lado. A menina começou a frequentar escola em 1863. Aprendeu a ler e escrever em inglês e português. Cresceu forte, inteligente, sem as correntes que marcaram a infância da mãe. Aos 15 anos, Isabel já sabia toda a sua história. Catarina nunca escondeu a verdade. Você precisa saber de onde veio, ela dizia, para valorizar onde está. Em 1878, quando Isabel tinha 19 anos, ela voltou ao Brasil. Não para ficar, mas para testemunhar. A abolição estava chegando, lenta, dolorosa, mas inevitável. Isabel juntou-se a grupos abolicionistas, deu palestras contando sua história e a história da mãe. Tornou-se voz para os que não tinham voz. Catarina nunca voltou ao Brasil. As cicatrizes físicas das chicotadas eventualmente sararam, mas as cicatrizes da alma permaneceram. Ela viveu em Liverpool até 1892, trabalhando como costureira, ajudando outros refugiados do Brasil, contando sua história para quem quisesse ouvir. Morreu aos 57 anos, de pneumonia, em uma noite fria de inverno inglês. Isabel estava ao seu lado, segurando sua mão. As últimas palavras de Catarina foram: "Nós conseguimos, meu amor. Você é livre. Eu morri livre. Nós vencemos." Foi enterrada em um cemitério simples em Liverpool. A lápide, paga por Isabel, dizia: Catarina Schmidt, 1835-1892. Mãe, lutadora, livre. Isabel viveu até 1935, alcançando 76 anos. Casou-se com um abolicionista inglês, teve 3 filhos, viu a abolição completa da escravidão no Brasil em 1888. Escreveu um livro sobre a mãe, publicado em 1920, chamado A Escrava Loira, uma história de coragem no Brasil imperial. O livro causou escândalo, foi banido no Brasil por anos, mas eventualmente tornou-se documento histórico importante. Mas a história de Catarina não foi única. Vocês sabem disso, né? A gente gosta de pensar que escravidão era só coisa de pessoas negras africanas. E realmente, a esmagadora maioria dos escravizados no Brasil eram africanos e afrodescendentes, cerca de 4 milhões de pessoas trazidas da África, entre os séculos XVI e XIX. Mas nas frestas do sistema, nas zonas cinzentas da lei, outras pessoas também caíam nas correntes. Imigrantes pobres sem documentos, crianças órfãs de origem duvidosa, mulheres endividadas que assinavam contratos impossíveis de cumprir, índios capturados em expedições ao interior. O sistema era tão brutal, tão absoluto em seu desprezo pela humanidade, que qualquer um sem poder ou proteção podia ser engolido. Estima-se que durante os 350 anos de escravidão no Brasil, pelo menos alguns milhares de pessoas de pele clara acabaram escravizadas ilegalmente. Não há números exatos, justamente porque essas situações eram escândalos escondidos, vergonhas que as famílias abafavam, crimes que nunca chegavam aos tribunais. E sabe o que é pior? O sistema funcionava porque a sociedade inteira estava corrompida. Tabeliões vendiam documentos falsos, padres assinavam certidões mentirosas, juízes fechavam os olhos, vizinhos faziam vista grossa. A escravidão não era mantida só pela violência física. Era mantida pela cumplicidade moral de toda uma sociedade que decidiu que algumas vidas valiam menos que outras. A Fazenda Santa Helena existiu de verdade, embora o nome tenha sido mudado aqui. Ficava no Vale do Paraíba, região que produziu cerca de 75% do café brasileiro na época. As ruínas ainda existem, agora é museu sobre a escravidão no Brasil. Visitantes podem ver as senzalas, o tronco de castigos, a Casa Grande, e podem ler a história de Catarina, gravada em placa na entrada. Por que essa história importa hoje, mais de 160 anos depois? Porque nos ensina 3 coisas fundamentais. Primeiro, o amor de mãe é força mais poderosa que qualquer corrente. Catarina aguentou 8 anos de inferno, mas quando tocaram em sua filha, ela encontrou coragem que nem sabia que tinha. Isso nos lembra que, mesmo em situações impossíveis, o amor pode ser combustível para a resistência. Segundo,
Sistemas de opressão sobrevivem pela cumplicidade silenciosa. A baronesa Eugênia não era exceção. Era produto de sociedade que ensinou mulheres a canalizarem frustração em crueldade, que prometeu poder através de posses humanas. Cada pessoa que assistiu Catarina sendo chicoteada e não fez nada, cada autoridade que assinou papéis falsos, cada vizinho que fez vista grossa, todos eram cúmplices. Nos lembra que injustiça não precisa de defensores ativos, só de espectadores passivos. Terceiro, liberdade vale qualquer risco. Catarina podia ter desistido. Podia ter aceitado que Isabel nunca seria dela. Podia ter sobrevivido quieta até morrer velha na senzala. Mas ela escolheu arriscar tudo, incluindo a própria vida, por chance de liberdade. Nos ensina que alguns valores valem mais que segurança ou sobrevivência. A história de Catarina e Isabel chegou até nós através de cartas preservadas no arquivo do Capitão Morrison, de documentos da Fazenda Santa Helena e principalmente do livro escrito por Isabel. Não é história conhecida nos livros didáticos. Não é filme de Hollywood, mas é real. Aconteceu. E aconteceu não porque Catarina era excepcional, aconteceu porque ela era desesperada. Aconteceu porque ela foi empurrada até ponto onde não tinha mais nada a perder. Aconteceu porque a alternativa era ver sua filha crescer, acreditando que amor podia ser comprado e mães podiam ser substituídas. Hoje, quando visitamos o museu da antiga Fazenda Santa Helena, podemos ver o quartinho nos fundos onde Catarina foi estuprada. Podemos ver o tronco onde foi chicoteada. Podemos ver o quarto cor-de-rosa onde Isabel dormia antes da fuga. E podemos ver, na capela restaurada, uma placa em homenagem à tia Benedita, a parteira africana que ajudou 14 pessoas a fugirem durante sua vida de escravidão. A memória delas permanece, não como vítimas passivas, mas como lutadoras que disseram não, quando toda a sociedade esperava que dissessem sim, como mulheres que escolheram amor sobre obediência, liberdade sobre segurança, dignidade sobre sobrevivência. Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, deixa aquele like aí embaixo. Não é só pelos algoritmos, é pela memória de Catarina, Isabel, tia Benedita e todas as mulheres que lutaram contra a injustiça quando parecia impossível vencer. Compartilha esse vídeo. Sério. Compartilha com alguém que precisa ouvir que resistência é possível, que amor é mais forte que ódio, que mesmo no inferno a esperança pode sobreviver. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana a gente traz histórias reais que não te ensinaram na escola. Histórias de gente comum que fez coisas extraordinárias. Histórias que nos fazem questionar o que achamos que sabemos sobre o passado. E me conta nos comentários, você conhecia essa história? Já ouviu falar de outros casos de pessoas brancas escravizadas no Brasil? Sua família tem alguma história parecida de resistência contra a opressão? A gente adora ler seus comentários e aprender com vocês também. Obrigada por assistir até o final. Obrigada por dar a Catarina e Isabel alguns minutos do seu tempo hoje. A memória delas merece ser lembrada. A luta delas merece ser honrada. E quem sabe, da próxima vez que você se sentir impotente diante de uma injustiça, você lembre dessa escrava loira que decidiu que algumas coisas valem mais que a própria vida. E talvez, só talvez, você também encontre sua coragem. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a história não é só sobre o passado. É sobre entender quem somos hoje e quem podemos escolher ser amanhã. Boa noite e que você durma em paz. Paz que Catarina levou 8 anos para conquistar, mas que finalmente encontrou.